Eu fico pensando muito assim, o tanto que às vezes a gente se leva muito a sério, né? E isso é uma questão, assim, que afeta o humor. Então, quando a gente comete algum erro ou alguma coisa acontece como um imprevisto, parece que aquilo ali, como a gente estava conversando mais cedo antes de entrar, né, foi feito para você, né? Aquela circunstância que é uma circunstância comum da vida, acontece, todo mundo perdeu o ônibus, todo mundo perde o ônibus. Mas não. Aquele dia foi porque eu estava atrasado, então foi pra mim aquilo. Aí vira algo muito, muito intenso. Pessoal também, né? Eu acho que a gente, essa história da gente trazer tudo pro pessoal também. A gente traz muito pra gente, né? Assim, o nosso narcisismo traz o mundo pra nós. Quanto menos fizer isso, mais bem-humorada eu fico. Senão eu falo, aquele cara saiu de casa hoje pra andar mais devagar na minha frente. Tenho certeza que ele tá fazendo isso de propósito. Isso mesmo. Não Tem é? gente que fala isso. Mas essa pessoa entrou na minha frente só pra me atrasar. Só pra me atrasar. Como se o mundo e a Grécia estivesse funcionando pra te ferrar no dia. E, tipo, você não é o centro do mundo, amor. Então, quanto mais a gente vai se levando menos a sério também, eu tendo a entender que o mau humor passa um pouco mais rápido. Não é que o mau humor vai cessar. Também é outro ponto que eu acho importante. Não é que a gente vai ser sempre bem-humorado e poliana na vida, né? Não é isso. Né? Mas quando você está diante de uma circunstância que te desagrada, é possível encontrar esperanças e satisfações em outros lugares, né? Assim, eu fico pensando muito nessa questão econômica do psiquismo, né? Assim, quando eu falo de sofisticação, eu estou dizendo disso, assim. Então, se não tem tu, vai outro tu. Né? Não é tu mesmo, não. Vai outro. Vai outro tu, deixa pra lá, né? Então, e isso, de fato, é difícil de construir. Quando você fala de pessoas que passam por muitas dificuldades, eu fico entendendo, assim, que talvez elas sejam colocadas diante de circunstâncias muito difíceis com muito mais frequência. E se elas não acharem caminho alternativo, assim, senta e fica, né? E aí a vida fica terrível, insuportável. E aí ela aprendeu já a construir esses caminhos muito mais vezes, às vezes, uma pessoa que não passa por tantas dificuldades. E por isso que para a pessoa que não passa tanta dificuldade, é mais difícil quando ela encontra uma barreira na frente dela. É muito louco, né? A gente tende a repetir, né, gente? Então você faz um sucos no cérebro. No eles vão ficando profundos. Exato. Então, aqueles hábitos que você vai criando, eles vão se tornando um tipo de estilo de vida, né? E tem como se blindar, né? Porque a gente está falando assim da questão do contágio, né? Do mau humor. Fiz aquele todo trabalho comigo, falando, hoje vai ter um ótimo trabalho, a gente que é jornalista, né? Hoje pode cair o mundo, pode acontecer 1000 guerras, que vai dar tudo certo. Aí você chega no trabalho, tem uma pessoa mal-humorada do seu lado, com 5 minutos, tá pronta para estragar seu dia. E aí? Primeiro que ela não tá pronta para estragar o seu dia. Porque o dia dela tá horrível, né? O dia dela tá ruim. Eu acho que é um pouco isso, não é se blindar. A gente é afetado pelo outro. A convivência com o outro nos coloca num lugar difícil. E que a gente precisa, de fato, encontrar caminhos, né? Eu não acredito nessa de virei a chavinha e me blindei. Não, vai afetar de certo modo. O que eu penso é, isso aí de trazer para você, não é sobre você. Pode ser até que seja. Às vezes pode ser. Às vezes aí você precisa resolver com aquela pessoa, você precisa, né, sei lá, entender o que aconteceu ali, tem algum conflito acontecendo. Mas digamos que não seja sobre você, né? A gente tem um pouco essa tendência a olhar para o outro e querer emendar o outro. Deixar o outro inteirinho. Assim, para tudo ficar bem, o outro tem que ficar bem. Mas não é um problema seu para resolver. Então, se esse outro também estiver difícil de lidar, né? Na minha casa, o que eu faço? Você me perguntou, não, mas eu vou te contar, Lorena. O que eu faço? Eu aviso. Falo, hoje eu não tô bem. Eu tô muito mal-humorada. Falo com meu filho. Aí ele fala, é comigo? Eu fiz alguma coisa? Olha só como esse ponto de a gente achar que é com a gente é um chão infantil que a gente tá pisando, né? Aí eu falo com ele, não é sobre você. Ele tem quantos anos? Ele tem 8. É sobre outras coisas. Então tá. Aí pra ele, ó, Tá nem ele já entendeu que não é com ele, então tá jóia, ele vai fazer outras coisas. E eu fico lá, curtindo, né, aquele mau humor, assim, um tempo até eu conseguir sair dele, assim. Mas eu acho que é, talvez, comunicar com esse outro, assim, olha, eu tô vendo que você não tá bem. A gente vai precisar resolver isso aqui do trabalho. Tem como a gente conseguir resolver de uma maneira que a gente saia daqui sem se engalfiar, assim? A pessoa vai parar, provavelmente,
prestar atenção como ela tá e arrumar um outro caminho. Ou então ela simplesmente vai dizer para você, não, hoje eu não tô boa, então não vai rolar. Não tô bem. Então Também não tô deixa bem. pra próxima, Então deixa pra né? próxima. Assim, são acordos. Eu acho que os acordos sociais, eles são importantes. A gente tá deixando de fazer isso. A gente tá deixando de comunicar, de falar pro outro, de dizer, usar a palavra para lidar com o outro. A gente tá vindo muito na impressão. Também. Então fica todo mundo lá. E sabe o que eu percebo também? Eu acho que a gente está um pouco intolerável com o outro, em todos os sentidos. E até eu trouxe um pouco na abertura do programa, um pouco essas expressões. O fulano dormiu de calça jeans, que são expressões extremamente preconceituosas, inclusive. A fulana tá de TPM. Se você responde, se um dia você não tá bem, você tá de Até um TPM. homem. Até um homem. Você fala, também tá na TPM. Tá na TPM. Então, assim, gente, a gente não é obrigado a estar bem durante todos os dias, né? A gente não é obrigado. E às vezes a pessoa, o outro está acostumado com um comportamento seu sempre alegre, sempre feliz, que quando tem um dia que talvez você não esteja nem de mau humor, mas um dia que você está talvez mais séria, por outros motivos, porque existe uma vida muito, né, além das correlações que a gente tem no dia a dia ali, e a pessoa já é como se a gente não fosse um intolerável a lidar com as variações emocionais do outro também. Tolerar o outro é um trabalho. É um trabalho, né? A convivência que a gente fala que é essa palavrinha que é tão difícil e não tem uma solução, uma fórmula muito mágica e matemática ali, não né? Tem, não tem uma receita, né? Sim. Assim como é importante a gente tolerar o outro no sentido de um dia difícil que ele possa estar tendo, também esse outro que está num dia difícil precisa se observar de que modo que ele vai lidar com os próximos também, que não tem nada a ver com a bagagem que ele está trazendo, né? É isso que eu ia perguntar, porque é normal que a gente, durante um dia, por exemplo, o nosso humor varia demais, assim, vai mudando. Agora, como que isso passa a ser, de fato, um sinal de alerta pra gente? Da gente observar. Como que a gente faz essa auto-observação, na verdade? Sei. Eu acho que uns pontos que são importantes, assim, quando a gente está sob algum tipo de necessidade abalada, o seu humor vai estar alterado. Então, né, observar assim, você está com fome? Você está cansado? Você está com sede? Você está com frio? Você está com dor? Está doente? Essas são coisas, assim, que são primeira coisa. Você está com algum problema, assim, está faltando dinheiro para pagar a conta. Isso é outra coisa que deixa muitas pessoas mal-humoradas. Eu fiz uma enquete essa semana, isso apareceu muito. Essas coisas que eu estou dizendo apareceram muito. Então, acho que a primeira coisa é você começar a observar assim, o que é que está te incomodando. Tentar localizar, se você conseguir, né? Isso aqui que está me incomodando. Bom, então, se você localiza, as outras coisas perdem um pouco esse tempero do mau humor. Você já tem, pelo menos, um diagnóstico ali. Um norte, vamos colocar assim. Agora, quando a gente precisa observar se esse mau humor está ficando excessivo? Eu acho que é quando ele começa a afetar a gente na nossa alegria, no sentido de vontade de viver, que eu vou encontrar com o que você falou. Assim. Quando aquilo vai ficando um estilo de vida. Assim, a pessoa é mal-humorada sempre e aquilo começa a afetá-la no trabalho, começa a afetá-la na família, nas relações com ela mesma. Ela não vê saída para as coisas, ela não vê uma possibilidade de outros caminhos, ela não vê que é possível fazer de outro jeito e ter algum tipo de alegria naquilo. Ela vê tudo muito cinza. Então isso é um sinal de que é importante observar com mais prudência. Por que isso está tão frequente assim em qualquer circunstância da vida que ela esteja passando?